Um terço da população mundial tem halitose. Será que isso é verdade? Você já deve ter escutado e lido em algum lugar esse número. Onde é que saiu esse número? Será que a gente pode confiar? Fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou te explicar direitinho como é que é essa história. Aproveita para se inscrever aqui no meu canal, fique antenado, fique ligado, saiba de tudo sobre como cuidar do seu hálito, como cuidar da sua saúde bucal. Curte o vídeo para mim, dá um joinha, fico muito feliz. Gente, realmente é confiável esse número não é nenhuma invenção. Ele vem desse estudo, Estimated Prevalence of Halitosis, é uma revisão sistemática que eu estou citando aqui para vocês no vídeo, publicado no ano de 2017, estudo que englobou, que reuniu vários estudos realizados em diferentes partes do mundo, estudos que tiveram como objetivo detectar então a prevalência de halitose, de mau hálito em uma determinada população. Estudos que tiveram uma metodologia adequada para chegar nessa resposta. Estudos que tiveram um cuidado metodológico de ter uma amostra representativa, realmente representativa daquela população estudada. É muito fácil a gente entender, quando a gente fala em amostra representativa, é bom a gente lembrar de uma pesquisa eleitoral, por exemplo. Vocês, várias vezes, os institutos de pesquisa, quando vão lá ver quem as pessoas vão votar, elas inclusive explicam como foi a metodologia. Você não pode simplesmente chegar, por exemplo, no centro aqui de Porto Alegre, onde eu vivo, e sair entrevistando, 2.000 pessoas para saber em que elas vão votar. Não necessariamente aquelas pessoas que vão passar por onde eu estou entrevistando ali, não necessariamente vão representar a população de Porto Alegre como um todo. Então você tem que ter um tipo de metodologia para que realmente as pessoas entrevistadas, as pessoas que forem estudadas, realmente representem aquela população. Existem diferentes maneiras de fazer isso, mas esses estudos então que foram incluídos na revisão sistemática eram estudos de qualidade, estudos que tiveram esse cuidado, certo? E aí reunindo, claro, fazendo-se um cálculo estatístico, reunindo diferentes estudos de diferentes lugares do mundo. Tem estudos da Itália, estudos Suíça, Holanda, estudos lá na Europa, também tem estudos lá na Ásia, na China, no Japão, na África, Não temos nenhum estudo realizado aqui no Brasil, a menos até o momento que foi feito esse estudo, não tinha nenhum estudo brasileiro que pudesse ser incluído, tivesse esse cuidado metodológico para ser incluído. Então, como eu estava dizendo para vocês, fazendo esse cálculo estatístico, se chegou lá a 32,7%, um terço da população mundial com halitose, certo? Então, é um número confiável, é um número real de uma pesquisa séria. Claro que a gente tem que se dar conta, quando a gente vai olhar com calma e analisar os dados dessas pesquisas, que são sempre importantes que a gente faça isso, um cuidado de uma análise crítica dos artigos, a gente vai ver lá que os estudos tiveram diferentes maneiras de diagnosticar, de contabilizar a pessoa como tendo halitose ou não. Tem um estudo, por exemplo, lá na Itália, que 55% das pessoas foram consideradas como tendo halitose, enquanto em outro, na Suécia, apenas 2,4%. Então houve uma discrepância entre os estudos. Claro que sempre existe uma explicação para isso. No caso do estudo na Itália, o método de avaliação da halitose foi um método organoléptico, um exame organoléptico em que um profissional treinado avalia, cheira o hálito das pessoas e dá uma nota segundo uma escala. E nesse estudo da Itália, uma halitose considerada de baixa intensidade, uma halitose da intimidade, um grau 2, já era contabilizado como halitose. Então, de repente, uma pessoa alguém só ia notar que ela tem mau hálito se fosse chegar muito perto dela, uma halitose da intimidade, até mesmo de relação muito próxima, enfim, namoro, Enquanto que em outros estudos, uma halitose só era contabilizado como tendo halitose quem tinha uma halitose com uma intensidade maior, uma halitose chamada de halitose do interlocutor, uma halitose que já percebida a uma distância maior. Então, existem diferenças metodológicas. Alguns outros estudos incluíram, inclusive, uma halitose autorreportada. A própria pessoa dizia se achava que tinha halitose ou não, o que é bastante questionável. Outros estudos tiveram a avaliação por aparelhos, por monitores de compostos sulfurados voláteis. Então, existem diferentes maneiras de a gente fazer esse diagnóstico, e nessa revisão sistemática foram incluídos várias dessas maneiras, o que explica essa discrepância entre os resultados, certo? Mas sim, é algo que a gente pode dizer que pode-se fazer essa estimativa de em torno de um terço das pessoas da população mundial com halitose. Aí você pode ficar pensando, puxa vida, mas eu não me relaciono, de cada 3 pessoas que eu converso, uma delas tem halitose, não vejo isso no meu dia a dia. Você pode estar pensando isso. Realmente, no meu dia a dia eu também não vejo isso. Mas a gente tem que entender que o nosso dia a dia não reflete
a população, a gente não se relaciona no nosso dia a dia com uma população que possa representar, por exemplo, a nossa cidade ou o nosso país. Pensando aqui no Brasil, por exemplo, a gente sabe da desigualdade social e econômica que a gente tem aqui no nosso país. Eu sei que eu não me relaciono, as pessoas que eu me relaciono não representam a cidade, eu sei disso, quase que a gente vive numa bolha, né? A gente acaba se relacionando com as pessoas próximas a nós, que tem um determinado nível de desenvolvimento socioeconômico e, claro, financeiro que a gente tem, né? E eu sei disso. Então, por exemplo, pensando no Brasil, talvez até o número de prevalência de halitose no Brasil seja até maior do que 1/3. A gente sabe de como os problemas bucais são prevalentes, como muita gente tem problemas bucais, problemas de saúde como um todo, que acabam muitas vezes refletindo em alterações no hálito. Certo, gente? Fiz questão de explicar um pouquinho, um vídeo um pouquinho mais técnico, né? Como é que funciona um pouquinho das pesquisas, mas é importante a gente entender de onde sai tudo isso que a gente traz para vocês, essas informações científicas. Importante entender até, e claro, fazendo essa relação com o nosso dia a dia, né? Do porquê que de repente a gente não encontra tanta gente assim com halitose no nosso dia a dia, claro, dependendo de com quem a gente se relaciona. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal, deixem o seu joinha. Agradeço muito.